Boa noite a todos. Então, agradeço a oportunidade deste encontro, de estarmos aqui mais uma vez reunidos para falarmos da doutrina de Jesus. O tema de hoje é a traição de Judas sobre Jesus Cristo. Estava na sua programação? Então, nós vamos tentar falar um pouquinho disso, vamos ver um pouquinho da história que conta os evangelhos e vamos ver um pouquinho do que a doutrina espírita fala a respeito desse assunto. Nós conhecemos Judas, lembramos dele como aquele personagem que foi reportado no Evangelho, sendo o responsável direto pela prisão de Jesus Cristo. E esse personagem, o personagem de Judas, ele é tão importante, tem tanta importância que, depois de Simão Pedro, é o nome que mais aparece nos Evangelhos, 20 vezes. E essa história, a história de Judas, tem muito a nos ensinar. Por exemplo, amar ao próximo como a ti mesmo, perdão às ofensas, auto-perdão também, não atirar a pedra, significa não julgar. Judas amava Jesus, amava profundamente, só que ele não o compreendia. O erro que ele teve foi de tentar colocar a política acima do coração. O erro dele não foi a traição intencionada. Na realidade, foi a pouca fé que ele tinha nos planos de Jesus e o posterior suicídio que veio em seguida. Ainda hoje, nós podemos observar essa tradição da malhação de Judas, que, por acaso, ela é muito criticada no Espiritismo. Mas então, por que Jesus se deixou aproximar por alguém desse tipo, por alguém com essas características? Se nós observarmos nos Evangelhos, Jesus escolheu 12 apóstolos. Ele próprio, ele pessoalmente, fez a escolha deles. E Jesus sonda o coração de toda a gente. Jesus, ele tem essa capacidade. E ele sabe muito bem o que esperar de cada um. Ele sabia muito bem o que esperaria de Simão Pedro, o que esperaria de Tiago, e etc. E também de Judas. Sabia muito bem. E também sabia que um deles o iria entregar, conforme está escrito em João, capítulo 6, nos versículos 70 e 71, que diz assim: Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12, todavia um de vós é o diabo. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois este, sendo um dos 12, iria entregá-lo. Então eu aproveitei e utilizei a tradução de Haroldo Dutra Dias. Então, se Jesus sabia, por que não evitou? Por que não impediu que isso acontecesse? Por que não o afastou do grupo? E nas Escrituras já havia a indicação disso, como consta em João capítulo 13, em referência ao Salmo 41, 10, que diz assim no versículo 18 do Evangelho de João, capítulo 13. Eu não digo isso a respeito de todos vós, pois eu sei quais escolhi, mas para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Então, se estava na Escritura, estava previsto, afinal, o que estava previsto? O que o Judas ia cometer? Então, nós temos que pensar a respeito disso, porque isso fere ou iria ferir o livre-arbítrio. Nós temos que ter em mente que nós temos uma programação, mas nós temos a nossa responsabilidade, o nosso livre-arbítrio. Jesus sabia quando isso ia acontecer, conforme no capítulo 13 ainda do versículo do Evangelho de João, no versículo de 21, tem lá, ao dizer essas coisas, Jesus agitou-se em espírito, testemunhou e disse, amém, amém, vos digo que um dentre vós me entregará. Observa que a tradução correta é entregará e não trair. No versículo 27, e assim lhe disse Jesus, o que fazes,
faze-o depressa, disse então a Judas. E no versículo 30, assim, ao receber o pedaço de pão, ele saiu logo. Era noite. Isso aconteceu na noite do dia em que eles chegaram a Jerusalém. Mas antes de tarde, houve uma conversa entre Judas e Tiago, que não está relatada nos evangelhos. Está relatado no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Esse diálogo está no capítulo A Ilusão do Discípulo. Então, Humberto de Campos conta que essa conversa aconteceu na tarde em que eles chegaram a Jerusalém. Judas estava inquieto, mas Tiago permanecia sereno. Judas dizendo que achava Jesus demasiado simples e bom para livrar o povo eleito de Deus da escravidão. Que Jesus deveria ter mais energia para atrair o interesse e a atenção dos homens poderosos. Mas Tiago argumentava, disse que não via no mestre a posição de um guerreiro do mundo. Judas então relata que os doutores da lei lhe tinham mostrado que eram inúteis aquelas pregações evangélicas, que só eram úteis mesmo para aquelas pessoas mais ignorantes. Tiago alegou que Jesus veio efetuar a verdadeira revolução na edificação do seu reino, nos corações das pessoas e nas suas almas, e que não havia ninguém mais poderoso que Deus, sendo o Mestre o seu enviado divino. E termina esse capítulo termina dizendo que, mesmo assim, Jesus ou Judas associa-se ao Sinédrio, sendo por eles enganado. Apesar das aspirações sinceras que Judas tinha, ele percebe que foi enganado e, com a sua consciência a arder, ele não via outra saída além de amarrar o seu pescoço à figueira. Então Jesus foi crucificado, resultando naquele terrível ato de suicídio cometido por Judas. Mas Jesus, tão amoroso que era, não esquecia dos amigos. E nós temos um relato de Maria Dolores, que ela conta num poema um diálogo que também não é encontrado nos evangelhos. É um diálogo entre Jesus e Maria Madalena, quando ele apareceu ao terceiro dia. Isso está relatado no livro Coração e Vida, psicografado por Chico Xavier também. E o poema diz assim: não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse a luz, sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo, pouco a pouco conseguir que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou, em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor de um amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te envias, vali-me, após a cruz, das grandes horas mudas e desci para as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Mas e Judas? O que Judas teria a dizer? O que Judas falaria a respeito de tudo isso que passou, de tudo que passou com ele? Nós podemos encontrar no livro Crônicas de Além-Túmulo, de Humberto de Campos, psicografado também por Chico Xavier, que Judas Iscariotes, em Jerusalém, ele encontra
numa das vezes em que Judas vinha à terra. Então, Humberto de Campos relata que Judas tinha esse hábito, na época do ano em que ocorre a paixão de Cristo, ele vem à terra para meditar sobre esses acontecimentos todos, e Humberto de Campos o encontra lá e acaba por o entrevistando. Então, ele pergunta-lhe se é verdade aquilo que está no Novo Testamento. E Judas diz que os evangelistas não levaram em consideração as circunstâncias e as questões políticas que estavam envolvidas no cenário da crucificação. Pilatos e Herodes, por exemplo, eles tinham interesses pessoais, tinham interesses individuais naquela situação. E também tinham os interesses de Roma, que eles precisavam defender. O Sinedrim buscava o reino de Jeová a todo custo, e Roma queria o reino da terra. Judas, então, ele via a política acima dos corações. A política, na visão dele, era a única forma que tinha de triunfar sobre os poderosos. E Jesus não conseguiria conquistar as rédeas do poder com as suas teorias, na sua visão. Então ele planejou uma revolta surda, que ainda podemos observar nos dias de hoje, de tomadas de poder, como Judas quis naquela ocasião. Mas ele não previu que chegasse no que chegou. Então ele pretendia armar um plano junto com os poderosos de Roma e, depois de uma rebelião, tomar o governo e aí então poderia entregar o reino para Jesus. Ele faria, como se diz, todo o trabalho sujo e Jesus poderia reinar tranquilamente. Só que ele não previu que chegasse aonde chegou. Ele, então, não teve outra alternativa, foi enganado por eles e viu que no suicídio era a única maneira que ele tinha de se redimir aos próprios olhos. E o Humberto de Campos lhe pergunta se ele conseguiu salvar-se pelo arrependimento, ao que Judas esclarece que ele não se salvou pelo arrependimento, pelo remorso. O remorso ele é apenas uma força preliminar para os trabalhos reparadores. O remorso é o início da reparação. E ele passou séculos em expiação, em sofrimento expiatório. Foi perseguido barbaramente pelos adeptos da doutrina de Jesus. E o clímax das suas provas foi a fogueira inquisitorial. Da mesma forma que o mestre foi traído, ele foi traído nessa encarnação, foi vendido, foi usurpado. E com essa encarnação, por volta do século XV, ele conseguiu fechar o ciclo doloroso das reencarnações na Terra e conseguindo então alcançar o perdão da sua própria consciência. E meditando nos fatos que se passaram, ele vê que todas as homenagens que são atualmente prestadas a Jesus, ele sempre é a repugnante figura do traidor. E ele olha para todos que os acusam, mas não consegue, não chega a refletir se aqueles que o acusam poderiam atirar a primeira pedra. Judas, hoje, ele está saciado pela justiça, porque ele já foi absolvido pela sua consciência no tribunal dos suplícios redentores. Então, observa a importância do perdão, do auto-perdão, que vem conscientemente com o tempo, a partir da certeza que conseguiu cumprir todos os débitos que deixou para trás. E ele termina, então, dizendo: quanto ao Divino Mestre, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque recebi 30 moedas vendendo-o aos seus algozes. Há muitos séculos ele está sendo vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços e todos os padrões do ouro ameaçado. Então nós observamos que hoje, ainda nós vendemos Jesus por tão pouco, às vezes até por menos. Esse relato de Judas nessa entrevista, que ele fala sobre
a finalização dos débitos no planeta Terra na fogueira inquisitorial, no século XV, remete à encarnação de Joana d'Arc, que nós temos um depoimento que Divaldo Franco dá numa entrevista que conseguimos pegar no YouTube, a respeito sobre essa declaração, sobre a afirmação de Judas ser encarnação em Joana d'Arc. Para nós, os espíritas, a revelação somente deve ser considerada quando ela vem simultaneamente por diversos médiuns que não se conhecem entre si em diferentes lugares da Terra. Uma das primeiras revelações a respeito de Judas, Jeanne d'Arc, foi através do inolvidável Leon Denis, esse apóstolo da cidade de Tours, na França, que foi verdadeiramente um fiel seguidor da codificação kardeciana. Leon Denis, que nos legou uma obra extraordinária, desde o ponto de vista filosófico como poético, do ponto de vista científico como ético-moral, era guiado pelo espírito Jeanne d'Arc. E ela lhe teria revelado que no passado, algo remoto, havia sido aquele que se equivocara traindo Jesus. Mas também ela disse que antes de atingir a culminância da sua redenção, havia passado por várias experiências de dor, de sombra, de arrependimento, até quando se reencarna como a Dulce Puccelli de Orleans, a doce menina de Dom Remy, e através disso mantém contato com o mundo espiritual, com os espíritos nobres de Santa Catarina, Santa Margarida, São Miguel Arcanjo, a tradição católica, e levanta-se para libertar a França da terrível guerra de 30 anos com a Inglaterra e ser levada ao martírio pela traição de um sacerdote católico que a vendeu aos ingleses. Ali, diante das labaredas que apitavam, ela gritará: Deus meu, as minhas vozes me enganaram. Elas me haviam dito no cárcere que dentro de 3 dias eu estaria livre. E subitamente um insight. A liberdade não era física, era a imortalidade. Retornar ao colégio Galileu, de onde se apartaram um dia, por perturbações de várias ordens que não temos como avaliar. Estava, portanto, restaurado o colégio daqueles que seguiram Jesus, com o retorno de Judas, da cidade de Queriot, o único judeu dentre aqueles 11 galileus que lhe foram fiéis. Pessoalmente, tenho certeza que Judas e Jeanne d'Arc são o mesmo espírito. No entanto, como se trata de uma revelação, cada qual poderá aceitar ou não, de acordo com o seu paladar emocional. Divaldo fala que uma revelação espírita ela é válida quando ela é relatada por diversos médiuns diferentes que não se conhecem em localidades diferentes. E é baseado nessa verdade que os espíritas acreditam nessa afirmação. Então vemos que, baseado nessas declarações, que começou com Leon Denis, na realidade, Judas reencarnou como Joana d'Arc. Mas ainda antes, naquela encarnação em que ele era Judas, lá no umbral, ele passou por muito sofrimento, como relatou naquela entrevista a Humberto de Campos, mas só que depois de tanto sofrimento, ele acaba sendo resgatado. E nós temos no livro Momentos de Ouro um diálogo que ocorre entre a nossa querida Mãe Maria e Jesus, e Judas, quando ela então vai ao umbral buscá-lo. Ela relatado então por esse poema de Maria Dolores. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada
celestes esplendores que ele não consegue divisar. Chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Eu sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar de Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei podê-lo fazer rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por ti, venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro, por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses, não me altero. Amo-te, meu filho, amo-te, quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração na água de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo, a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensai e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Quem me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher e radiante amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela fita-o frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Observamos a grandeza de Maria, o espírito nobre que vai ao umbral buscar Judas, resgatá-lo do seu sofrimento, porque ele alcançou o merecimento. E com isso, ela o leva para, em futuras encarnações, nas encarnações seguintes, ele pudesse resgatar aquele débito, como todos nós resgatamos os nossos débitos. Mas então, a traição de Judas estava programada ou não? Nós podemos ver o que Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, disse a esse respeito, a opinião dele. Judas foi um traidor ou fazia parte de um programa para salvar Jesus Cristo? Sinceramente, eu sou uma formiguinha diante de um processo que teve consequências tão grandes na história da humanidade. Mas
Eu creio que nós podemos nascer ou renascer com as nossas tendências inferiores e, naturalmente, induzidos ao mal, porque nós todos não, eu digo, eu sou portador de tendências inferiores muito, vamos dizer, muito pouco recomendáveis, vamos dizer assim, mas se eu deixo essas tendências à solta, e se eu vou praticar com elas males maiores do que aqueles que eu já cometi em existências passadas, eu sou responsável, conquanto possa ser instrumento para o resgate de determinadas situações ou peça na engrenagem da história de grupos ou de coletividades com consequências agradáveis ou desagradáveis para o futuro. Individualmente nós devemos pensar que nós temos determinadas tendências, vamos dizer, tentações, mas devemos resistir às tentações. Creio que Judas poderá ter renascido com tentações muito grandes para se apropriar da autoridade política e de exigir que nosso Senhor Jesus Cristo tomasse as rédeas do poder humano. Acredito. Mas creio que ele não devia ter deixado essas tendências assumirem o caráter que assumiram. Chico relata sua opinião, muito importante, que nós podemos tirar alguns ensinamentos, alguns não, muitos ensinamentos, com essas poucas palavras. Quem somos nós, quem sou eu para julgar o que se passou? Quem sou eu para tentar compreender o que foi planejado na encarnação de Jesus? Nós somos portadores, cada um de nós tem a sua cota de tendências. Eu tenho as minhas tendências, como o Chico relata, as minhas tendências que não são muito boas. Só que eu tenho a responsabilidade de tentar domá-las. Eu não posso me entregar. E, na medida que cada um se entrega a essas más tendências, nós vamos responder proporcionalmente. E temos certeza que Judas teve responsabilidade e resgatou, e cumpriu, e resgatou todos os débitos que vieram em decorrência das atitudes que ele teve. Da mesma forma que cada um de nós vamos também responder pelas nossas atitudes. Por isso que é importante nós nos lembrarmos de que não somos ninguém para julgar os outros. Nós temos que julgar, sim, a nós mesmos, nos colocar no lugar do outro e ver que poderíamos agir assim também. Que Jesus possa nos abençoar, possa nos inspirar, possa manter-nos sempre ligados, em linha com a consciência divina dele, para que possamos olhar para nós e atentarmos para as nossas atitudes no sentido de modificá-las. Que assim seja.